Então, a gente vai ter agora essa primeira fase nossa, como sempre, comigo, com o Ciro e com o Nilceu, conversando sobre como é que a gente está vendo as perspectivas da safra. A gente começa por aí. Eu até procurei alguma coisa que mostrasse um tumulto para olhar na nossa bola de cristal, mas eu botei lá um cara parecido com o Gilmar Mendes e o outro parece o ministro da Justiça segurando a bola aí na frente. Lembra mesmo, né? Por acaso. Mas, de qualquer modo, esse é o tumulto que a gente encontrou para fazer qualquer que fosse a projeção que nós estamos fazendo e vamos fazer. E a coisa começa num princípio importante. Esse é um gráfico que nós temos feito no tempo, vocês têm acompanhado, em que a gente procura mostrar o índice de moagem, que representaria, obviamente, a lógica do aumento da produção, e o índice de área colhida, que representa a relação que a gente chama no Brasil, de uma forma muito orgulhosa, que a gente chama de poupa-terra, que é o nome que a Embrapa dá à produção de grãos. Quanto maior a produtividade e menor a área, eu poupo mais terra, eu tenho produtividade. Nós vimos apanhando, essa curva procura mostrar isso. A gente andou entre 2005 e 2010 com a expansão da área, com também o ganho de produtividade, mas nós, de anos para cá, perdemos isso e, ultimamente, também caiu um pouco a área, vocês estão vendo no final. Agora, nos últimos anos, a gente está voltando a aproximar a curva da produção, vamos chamar assim, que aí está como moagem, para a área, né? E que também deu uma travada esse ano. A gente está vendo que a gente está reequilibrando as coisas, isso é muito importante quando a gente fala de setor, né? A queda da produtividade é nítida, vocês percebem que ano a ano a gente tem uma volatilidade em momentos um pouco maior, em momentos um pouco maior, mas a gente, de algum modo, está recuperando ou voltando para uma tendência no tempo de ser o que fomos. Quando a gente olha as médias quinquenais, como se fossem de ciclos, a gente percebe que realmente caiu. Nós realmente perdemos e estamos lutando para recuperar essa fase. Quando a gente percebe e olha, e eu gosto disso, de olhar os momentos de grande expansão que nós tivemos nos anos 2000, expansão de área, foi a grande expansão de oferta. Você percebe que a volatilidade da produtividade foi muito alta. O ATR mostra até 2010, vocês percebem uma queda, né? Também na qualidade. A gente percebe a queda mais volátil da produtividade agrícola muito maior, até a gente entrar num período que eu chamei aí de estagnação, que podia ter um outro nome, mas, na verdade, aconteceu, a volatilidade reduz. Isso é muito importante. Eu não sei por quê, depois da Dilma melhorou muito, não sei, mas realmente melhorou muito depois da Dilma, deu uma equilibrada. Ela voltou agora, né? E globalmente, precisa ver o que vai acontecer, mas melhorou sim. Melhorou bastante. Bom, em termos de produtos, vocês estão vendo duas fotos que hoje estão numa linha antagônica. A gente está vendo um canavial bonito, só que a beterraba não está tão bonita assim. Nós estamos olhando o açúcar no mundo, vem apresentando baixos estoques, eu já estou antecipando alguma coisa para o Andy Duff conversar com os painelistas que ele vai ter, mas a gente percebe a demanda asiática segue forte, quebra de produtividade, como eu falei no slide anterior. Os fundos têm uma posição muito comprada, para saber como é que eles vão funcionar, né? 5 safras seguidas de déficit, talvez também déficit na 23, 24. Índia com uma expansão na oferta de etanol, como nós falamos antes. Então, essa é uma fotografia importante com baixo estoque e com capacidade instalada de produção limitada. Principalmente o Brasil, leia-se Brasil. Nós estamos no nosso limite. Por isso é que cada dia que chove agora na safra dá uma certa ansiedade, porque significa pressão de redução de oferta no final, né? Do outro lado, açúcar no Brasil, recuperação de moagem, focada em mais açúcar, certamente, depois de preços chegando, batendo acima de 28 cents, o etanol com dificuldade de chegar a 19, claro que vai ser uma safra, se possível, né, Paulo? Se a cana ajudar, né? Se a cana resolver fazer mais glicose e perder menos glicose, né? Ou roubar menos glicose, a competição no porto com a explosão da soja de grãos
é outra coisa problemática, a gente vai ter dificuldade de exportar o que a gente quer fazer, por causa da competição e dificuldade, limites de logística de porto. E o segundo semestre de 23, o Nilson vai poder falar sobre isso um pouco melhor, certamente chuvas acima da média podem limitar ainda mais isso que nós estamos falando. É uma tendência que a gente está observando. Por outro lado, quando a gente examina sem colocar prêmio de Paul, que aí pioraria ainda mais essa lógica de relação de curva, ficaria mais distante, a gente percebe um momento a partir de 22 que desprega o Nova York em relação ao etanol e desprega de uma forma realmente importante, né? Esses dados são importantes, são claros. Quando a gente olha o grande problema que nós estamos vivendo hoje, não só de inflação, mas também, vamos dizer assim, principalmente em questão de alimentos e a questão da fome, que é realmente uma coisa trágica em termos globais, vocês percebem na cor verdinha clara a subida de alimentos, o açúcar acompanha, mas vinha abaixo, acompanhava num índice menor, mas, de repente, ele começa, a partir de outubro, nessa subida que nós estamos vendo, do ponto de vista de pressão. Na Europa, os preços estão impressionantes. O Gert me dizia ontem, o Gert acho que falou em coisa de 1.000 euros a tonelada, alguma coisa assim, no mercado interno. Gente, 1.000 euros a tonelada. Quer dizer, açúcar vai competir com cocaína. Os colombianos devem estar reclamando aqui. Pô, que negócio é esse? Que sacanagem, né? Bom, de qualquer modo, projetar não é tarefa fácil, nós vamos estar fazendo com vocês. Esse ano está um pouco mais fácil, mas não é fácil. O Centro-Sul é uma ampla região formada por uma coxa de retalhos de ambiente de produção, ao mesmo tempo sem um padrão, digamos assim, obviamente variação muito grande entre produtores, né? Responde por 90% da oferta, e vocês estão vendo, foram 267 usinas na última safra. Que interessante ainda, etanol, quase que 1/3 do etanol é produzido por destilaria autônoma no Brasil, no Centro-Sul. É interessante, a gente voltou a uma proporção que nós tínhamos no passado, na época do Proálcool. Claro que isso tem a ver com o crescimento que teve nos últimos anos e com destilarias muito grandes, mas é interessante observar que 30% da produção de etanol foi isso, e 16% foi a produção das destilarias na moagem, e 30%, óbvio, que elas fazem só etanol, até porque a gente passou a fazer mais açúcar. Portanto, 66 são unidades hoje que produzem exclusivamente etanol de cana, e na safra passada, 7 unidades com produção exclusiva de etanol de milho. São dados relevantes para a gente entender, observar, e também são componentes importantes na projeção. A área é outro problema constante. Eu converso muito com meus amigos do CTC, o povo do IAC, que também trabalha com isso, a gente checa os dados deles, a gente sempre apanha muito com a área, os dados IBGE são diferentes da Conab, e a Conab muda a área igual alguns colegas meus mudam a projeção de safra todo mês. A Conab muda também, a gente fica apertado com isso. Mas, de qualquer modo, a gente percebe que houve uma queda, né? Mas a gente vem sustentando, e provavelmente esse ano sustentando uma área parecida com o ano passado. Então, a área talvez não seja esse ano um fator importante, a gente não está considerando como um fator importante nessa projeção. O que é interessante é observar que, obviamente, as relações diferentes. Você tem o TCH quando cai entre 2015 e 2020, a idade média sobe, né? Então, é claro, o canavial vai ficando mais velho, a produtividade cai, aí começam os investimentos em plantio, a vida cai, a idade média cai e a produtividade aumenta, né? É alguma coisa também muito importante na projeção que a gente vai fazer. Quando a gente olha para a indústria, para investimento, eu conversava com o Tarsilo ontem sobre isso. O pessoal está investindo ou não, né? Então, você percebe os momentos, as fases em que a gente teve o grande crescimento com o carro flexível e com a política ao etanol que foi feita no final do governo Fernando Henrique Cardoso. Vejam bem, não houve nenhuma política nova após esse governo. Só teve depois com o grande Temer, com o RenovaBio. Né? Mas foi o final do Fernando Henrique que levou a esse desenho de unidades novas para o Proálcool, e você começa a perceber
as unidades que vão saindo, e as unidades novas que aparecem são unidades de milho, né? Que é a nova, aliás, um trabalho muito bem feito, eu me lembro sempre, Andy, daquele trabalho que vocês fizeram no Rabobank sobre o que ia ser o milho. Nós estamos vendo o que vai ser o milho e o que continua a ser o milho, né? Em Mato Grosso, principalmente. Só que agora está descendo para Goiás e se expandindo, né? Aqui cresce a cana, quer dizer, quando você olha a cana, você percebe que tem alguma reativação. Isso tem. Então, nós estamos vendo reativação de unidades e não novas unidades. Isso é importante, também pesa muito quando a gente pensa em projetar qualquer coisa e olhar o futuro, né? Então, com esses dados iniciais, só para a gente aquecer a turbina, eu estou chamando aqui o Ciro, que vai dar sequência nessa apresentação. Por favor, Ciro. Aqui aquele troféuzinho. Tá. Muito obrigado, Zé Caio. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer estar participando aqui mais uma vez na reunião da Canaplan. Estava fazendo conta ontem à noite, Zé Caio. Esse é meu 10º ano de Canaplan, desde quando comecei como estagiário lá. Então, só queria agradecer ao senhor aí pelas oportunidades e os ensinamentos aí de todo esse tempo. O tempo passa, né? Bom, como a maioria de vocês já sabe, o meu papel aqui, a gente sempre traz alguns números, os indicadores lá do projeto Safra da Canaplan, para posicionar todo mundo, né, o que a gente viu das últimas safras e aonde que a gente focou um pouco mais nas análises para dar suporte aqui para o que a gente está fazendo de projeção. A gente sempre gosta de começar com esses indicadores mensais, né, que vocês também estão acostumados. Então, a linha pontilhada verde aí traz a média das últimas 5 safras. Essa mancha cinza um pouco mais clara são os limites máximos e mínimos aí dos últimos 5 anos. E o verdinho mais claro é a safra 22-23, né? Então, na última reunião a gente tinha os dados até setembro, agora a gente traz aí a safra finalizada e como foi esse comportamento da safra 22-23 com relação ao histórico. A linha da produtividade agrícola, né, que esse primeiro gráfico foi uma produtividade bem mais estável, né, em comparação com outros anos. Ela começou muito abaixo aí do que a gente está acostumado, mas acabou que foi se mantendo. A gente vai falar um pouco disso mais para frente também. A idade média, que é o gráfico da direita, ela seguiu uma lógica mais ou menos normal das últimas safras. O destaque aqui ficou mais para o mês de julho. Vocês podem ver que julho foi o mês da maior produtividade agrícola do ano passado, principalmente sustentado aí por essa idade média aqui, que foi a menor, foi para o mês de julho. Normalmente esse pico fica em maio, junho. Ano passado a gente empurrou um pouco mais para frente. Em termos de ATR também nada de muito novo, uma curva praticamente aí normal nas outras safras, o que levou então a esse gráfico que é o de ATR por hectare, também com uma tendência um pouco mais estável, quase uma linha reta aí, né? Tirando aquele começo que foi um pouco mais abaixo e o final um pouco mais acima, acabou estabilizando e trouxe essa safra 22-23, que foi uma safra de recuperação, né? Depois da 21-22, um ano muito ruim, a 22-23 nós conseguimos recuperar um pouco mais. Foi uma melhora generalizada, quando a gente olha para todas as regiões aí, né, lá no resultado do projeto Safra, todas as regiões apresentaram ganhos significativos no comparativo aí com a safra 21-22. As variações são muito grandes, né, de região para região, e o destaque aqui fica para a região de Assis, seguida do estado de Minas Gerais e de Goiás, que foram os 3 primeiros colocados aqui nessa nossa análise também de ATR por hectare. Os dados, a gente sempre gosta de falar isso, a amplitude dos resultados é muito grande. Além das regiões, como a gente viu no gráfico anterior, dentro de uma mesma região, a amplitude também é grande. Vocês podem ver aí que esse gráfico está bem colorido.
E as cores, elas estão representando os intervalos de produtividade total aí de ATR por hectare, saindo desde do patamar menor do que 6 até o patamar ali maior que 12 toneladas de ATR. Então, como o Turcay mostrou há pouco, falando, né, dessa amplitude, aqui os números comprovam bem isso, a porcentagem aqui e a quantidade de usinas presente em cada intervalo desse de produtividade total. Vocês podem ver que é uma variação muito grande e isso dificulta um pouco as análises também, né, Turcay? E mostra também muitas oportunidades, né? A gente tem muito lugar para melhorar bastante. Olhando para essa análise mensal, agora trazendo o indicador da produtividade acumulado, diferente daquele primeiro que era mês a mês, né? Aqui é a produtividade que nós somos acumulando ao longo dos meses. E aqui sim fica nítido como essa safra 22/23 foi diferente das demais, pelo menos nesse histórico aqui de 6 anos. O Nilceu depois vai mostrar que lá atrás teve alguma coisa parecida. Mas aqui nessa análise dos últimos 6 anos, ela foi bem diferente. Para facilitar um pouco essa visualização, nós fizemos um comparativo da variação mensal. Então, a partir de abril, pegando o abril lá como ponto zero, como que a produtividade acumulada foi variando mês a mês. E aí sim fica bem interessante de ver, né? Essa curva mais escura aqui, né? Veja como ela saiu fora do comportamento normal das outras safras. Se a gente tivesse pegado o resultado de abril e colocado como estimativa de safra, tinha acertado lá, porque em dezembro ela voltou para o mesmo patamar. Então, realmente, essa safra 22/23, ela teve uma curva mais flat, né? Outro ponto interessante aqui, voltando a falar da amplitude, a gente observar os últimos 3 anos. Vamos voltar para esse gráfico da esquerda. Vejam, lá em cima, a curva mais alta de todas, de melhor resultado, foi a safra 20/21. Então, saímos do céu, fomos para 21/22, que é a curva mais baixa lá do gráfico. Fomos para o inferno e depois veio a safra 22/23, dando uma acalmada nos ânimos aí. E como que fica, né, para a safra 23/24, que é o que a gente quer falar aqui? Então, a gente acredita, né, por tudo isso que já foi comentado até o momento, e nós vamos falar mais até o final da reunião, que temos um ano de recuperação, então provavelmente essa curva ela vai começar mais alta. Começando mais alta, ela pode ter uma tendência de queda mais normal, né, de cair e caindo a produtividade ao longo dos meses, mas com todas as condições que estamos tendo, o canavial está respondendo bem, então também há uma tendência de ser um pouco mais flat aí do que as demais. Outro ponto que a gente quis chamar a atenção é a importância dos canaviais mais jovens. O Turcay mostrou, né? Tivemos uma diminuição da idade média ao longo dos anos, e aqui fica claro, esse gráfico ele traz a participação em área colhida, que é a linha pontilhada, dos canaviais de primeiro e segundo corte, em comparação com a produtividade média deles. Então, realmente, aí nos últimos anos, tivemos um esforço, plantamos mais cana, esses canaviais começaram a ser mais representativos. O único problema é que eles não tiveram uma produtividade tão boa assim. Se a gente pegar aí 21/22 e 22/23, eles ficaram abaixo do potencial dos canaviais mais jovens. E eles têm uma relevância muito grande na composição da produtividade média. Quando a gente mistura essas informações, né, para ver quanto que cada corte contribuiu na formação da produtividade média, vocês podem ver que ali a cor mais escura, né, o primeiro e o segundo corte, eles têm uma participação relevante, principalmente nesses anos aqui, ó, 19/20 e 20/21, que a participação em área começou a ser um pouco maior e a produtividade estava boa. Então, eles ocuparam aí quase metade da produtividade média, foi influenciada por esses canaviais jovens. E por que nós estamos falando isso, né? Como já foi comentado, a cana está caindo, canavial novo está bonito, então provavelmente esse ano é um ano que eles terão uma produtividade importante, significativamente boa, e também com uma área
relevante. Então, esse é um ponto positivo também que influencia na recuperação da produtividade para esse ano. Mas essa recuperação também tem um teto, né? Ela também tem um limite. E para tentar observar no histórico como que foi esse limite de recuperação, a gente trouxe aqui um comparativo de como a produtividade agrícola se comportou de um ano para o outro. Então, nesse histórico de 10 anos, vocês podem ver ali que o teto fica na casa de 8%, com exceção da safra 15-16, que teve um ganho aí de mais de 12% em relação à safra 14-15, que tinha apresentado uma queda muito grande. A gente falou disso na reunião do ano passado, quando se falava, às vezes, em ganhos até acima de 10%. A gente mostrou uma comparação desse tipo e, realmente, lá a safra 22-23, nós ficamos aí nesse teto dos 8%. A variação do ATR, ela é bem menor do que da produtividade agrícola, e ela acaba, muitas vezes, penalizando o ganho que a gente tem da produtividade, né? Como já foi comentado, isso também pode acontecer esse ano. E aí, a hora que a gente mistura os dois, né, e vai de novo para o ATR por hectare, aí sim esse teto dos 8%, 7%, 8%, ele acaba ficando um pouco mais nítido. Não estou falando que não pode ser mais que isso, né, mas o histórico aqui mostra que até então a gente não teve nenhum ganho maior que esse. Também, se a gente olhasse lá antes da 21, 22, ninguém ia falar que quebrava mais que 15%, né? E acabou acontecendo. Mas são os indicadores que a gente busca olhar lá através do Projeto Safra para dar suporte para as nossas projeções. Só para dar um pitaco aqui em termos de preços e custos, para mostrar para vocês, a gente trouxe lá atrás esse gráfico que mostra o comportamento dos preços dos fertilizantes em comparação com o Consecana. Então, na safra 21-22, os preços foram lá em cima, né, dos insumos. Agora, felizmente, nós estamos com um cenário completamente diferente. Então, os preços vêm caindo bastante. Algo até 50%, 60% às vezes mais barato aí, um adubo esse ano em comparação com o ano passado. E uma tendência ali do Consecana querendo recuperar um pouco. Então, uma expectativa de custo um pouco mais baixo. O pessoal do PSEG está aí que trabalha muito mais esses números, né? Então, principalmente aí pelos fertilizantes, alguns insumos. A maior produtividade tende também a reduzir o custo, né, diluído por tonelada. E uma possível redução na competição com grãos também, né? A gente falou há pouco também que o preço da soja despencando, isso é um impacto um pouco mais para frente, mas também é uma expectativa que a gente vê. E já comentei aí a tendência de melhores preços do Consecana. O Dr. Caio vai mostrar mais à frente, no final da apresentação. Já para entrar na parte final da minha apresentação aqui, para passar para o Nilceu, eu trouxe um dado de uma pesquisa de plantio que a gente fez recentemente, fizemos lá no dia 15 de março, a gente lançou essa pesquisa. Então, para trazer também um ponto que está sendo uma questão importante para esse ano, que é o atraso do plantio, né? Aqui, a gente conseguiu coletar na época, o fechado foram os meses de janeiro e fevereiro. Então, um atraso generalizado, uma média aí de 50% de atraso na região Centro-Sul e umas variações regionais que vocês estão vendo aí. Quando a gente distribui os dados da amostra em intervalos, também para mostrar que a amplitude aqui é muito grande, a maioria ali, 1/3, né, está nesse intervalo do meio de 40% a 60% de atraso, mas tem bastante unidade que não conseguiu plantar quase nada nesses meses, outras que conseguiram aí 80%, um pouco mais do plantio, então a variação realmente é muito grande. A gente sabe que janeiro, principalmente, não é um mês tão significativo assim de plantio, março já vai aumentar, fevereiro já aumenta um pouco essa relevância, e o mês de março, abril aí, que são meses também de bastante plantio. E aqui eu fico um pedido, mais uma vez, primeiro de agradecimento para todo mundo que já respondeu, e quem ainda não respondeu, nós fizemos uma nova pesquisa para tentar contabilizar esse dado mais atual. Até o momento, a gente terminou de atualizar aí ontem, 34% do plantio de ano e meio, né, do período de dezembro a março,
tá atrasado, né? Então, do que foi planejado, nós estamos aí com atraso de 34%. Mas a gente precisa enriquecer um pouco mais essa amostra, então fica o pedido aí para quem ainda não respondeu, por favor, colaborar para a gente trazer mais informações. Bom, era isso que eu tinha para trazer brevemente aqui, agora eu passo a bola para o Nilceu. Muito obrigado. Bom dia a todos. Prazer poder participar de mais essa reunião do Canaplan. Para falar de mais uma safra, mais uma aventura, ou uma desventura, dependendo do ponto de vista. Uma safra onde a gente inicia num cenário pouco diferente das últimas, né? Ligeiramente diferente, diria. Se antes faltava água, agora o problema é que sobra água. Então, mas está tudo tranquilo, né? A agrícola está bem, a gente sabe o que a gente vai produzir. Agora a gente só não sabe se a gente vai entregar, mas a cana está lá. E aí veio esse nome, né, homenagem aos nossos filósofos, MC Guimê, MC Pipoquinha, né? Como pai de dois, eu tenho que estar por dentro do que está acontecendo. A safra ostentação. Vocês vão entender por que ostentação. Mas quais seriam os componentes dessa safra e os desafios também, né? Bom, sempre a gente vai falar de área. Mas uma notícia boa esse ano, como o senhor comentou, ela tende à estabilização, né? Nos últimos anos, a gente sempre viveu esse dilema. Quando a Conab lança um número, o mercado começa a tricotar o número, olha, não, está tendo perda de área para soja, perda de área porque tem usina fechando. E chega lá no fim, dá o mesmo número. A gente ficou um tempão parado em 7.700.000 hectares. E agora, quando era para a gente cair lá para baixo, para 700 e alguma coisa, a gente percebe que a gente caiu para no máximo 7.500, 7.600, ou seja, uma variação mínima diante de tudo que parecia estar acontecendo. Então, esse ano, uma das bases que a gente trabalha é essa. As condições climáticas, que é o que todos nós temos comentado, né? A gente se desacostumou mesmo dessa situação de ver chuva, né? O pessoal reclamou de janeiro chovendo, mas como diria Bernardo Ide, está escondido em algum lugar aqui, janeiro, a única certeza que a gente tinha antes é que janeiro chovia, né? Esse ano choveu, ótimo, gente. Então voltou a ser o que era. Não choveu à noite, como muita gente queria, e fez sol na temperatura correta, mais desejada durante o dia, mas eu prefiro esse janeiro do que os últimos que a gente teve. O outono começou com chuvas, muita chuva comparado aos últimos anos, e isso é um diferencial, e quem está acostumado com as nossas reuniões sabe que sempre bato nessa tecla que a chuva do outono, ela amarra tudo que pode acontecer, ela acaba influenciando, né, em todos os acontecimentos da safra, e a gente tem mais um componente esse ano, que é a questão do El Niño, que vem chegando com força. E, por último, a questão dos investimentos, que foi aumentando nos últimos anos, investimento em soqueira, investimento em plantio, que aumentou muito decorrente de 2021, em um ano onde dá gosto de investir, né? O Canavial responde. Mas qual que é o contexto que estaria fora do campo? Primeiro, a gente tem que lembrar que a gente vem de safras ruins. Mesmo a safra passada não apresentou ainda a resposta que o setor queria, né? Não melhorou, mas a gente precisa de algo a mais. Uma safra onde a gente tivesse produção e preços bons, né, é o sonho de todo produtor. Talvez essa seja uma. Justamente pela questão do açúcar, né, embora a gente tenha essa dúvida sobre o etanol, né, tá na mão do 9 Dedos. E pensando na questão, aprofundando um pouco a questão da área de colheita, a gente tinha uma dúvida no final do ano passado, que sustentou até o final de março, enquanto a gente não sabia qual seria a moagem de março. Porque março de 2023 pertence à safra 22-23. Então, seria um número importante para inflar a safra passada, talvez a gente tivesse um repentino aumento da safra, em função dessa maior moagem, que durante na safra passada, 21-22, tinha sido muito pequeno, que vocês estão vendo
aqui, né? 21, 22 foi a menor moagem de março. Então, a gente tinha expectativa que aqui fosse maior. Tentou-se. Né? O setor, muitas unidades começaram moagem, mas não conseguiram processar. Então, a gente terminou aí com 5 milhões de toneladas processadas, e isso tem um impacto para a safra seguinte, porque não é só cana bis que está sendo processada aqui. Teoricamente, nem bis era, né? Só virou o ano, ainda estaria dentro da mesma safra. Ali tem cana de 18 meses sendo colhida, soca de muda sendo colhida, então são canas do ciclo seguinte que eu começo a adiantar. E o que a gente tem visto ao longo desses anos é que toda vez que eu começo mais cedo e tem um clima que favorece a moagem, que emenda seca em março, abril e maio, eu começo a ciranda mais rápida do que deveria, e aí eu tenho um ciclo que não é virtuoso, ele é vicioso. Eu começo a puxar cada vez mais cedo as colheitas, e com isso eu penalizo parte da minha produção. Tá? Então, esse período de março e abril, ele é vital para determinar o que vai acontecer no resto da safra. Esse ano, então, a gente teve menos efeito. Continuando aqui com a questão da área, então, praticamente estabilizada, né, a área de produção no Centro-Sul, e também a área de moagem, que estaria apta à moagem. Em termos de plantio, expectativa do plantio aumentando para essa safra, para essa próxima safra, tentando se fazer o plantio. A gente tem um atraso que talvez não consiga ser completamente sanado ao longo do ano, mas ele vai mudar um pouco a dinâmica, porque se eu ia plantar mais canas num período correspondente a uma cana de 18 meses, que a gente tradicionalmente planta ali até março, começo de abril, a gente está empurrando mais à frente esse plantio. Tem umidade, o plantio deve sair bem, mas eu começo a tirar tempo dele lá na frente. Né? Se eu for colher ele em maio e eu plantar em junho, eu colho com 11 meses. Então, eu começo a penalizar esse potencial para frente. Pensando em 23, 24, mais para 24, 25, perdão. Mas pensando em 23, 24, eu tenho um efeito que tem que ser considerado. Aquela cana-planta que cederia a muda para o plantio desse ano, muitas delas já estão tombadas. E o que vai acontecer? Ela não entrou em muda. Ela vai se tornar safra. Safra com 20, 30 toneladas a mais do que eu esperava. Então, ela vai inflar a produção, vai inflar a área de moagem de 18 meses. E a gente tem que lembrar que a produtividade média, que vai fechar a safra, é um somatório de tudo isso, uma média ponderada. Tá? Então, a gente pode ter mais cana-planta do que a gente esperava de 18 meses. Que, só um parênteses, é a melhor cana de 18 meses que a gente tem nos últimos anos. Né? Então, a idade média, a gente considera que ela tende a reduzir, não é uma redução espetacular, mas ela deve fechar perto de 3,5. Né? A área toda está estabilizada, a área disponível para colheita ela aumenta ligeiramente, e a grande dúvida é se eu vou conseguir colher toda essa área. A gente tem vários cenários trabalhando, né? A gente focou em 2, mas esses cenários mostram que talvez eu possa não colher essas áreas, porque eu bati a meta, mas choveu e não consegui dobrar a meta, como diria a filósofa que agora está lá na China, né? Mas também pode ser que eu não consiga atingir esse número mínimo e precise de março do ano que vem. Tá? São os 2 cenários que a gente está trabalhando. Aqui só a questão das chuvas acumuladas para a formação da safra 22, 23, é ao redor de 1.000 milímetros. Então, 22, 23 ainda não foi aquela coisa magnífica. Se a gente olhar onde 22, 23 teve um diferencial, foi durante parte do verão e no outono. Tá? E agora a gente volta para a formação, perdão, aqui um errinho meu, é 23, 24 aqui em cima. A gente volta para um padrão de 1.300, 1.400 milímetros, muito próximo à média do Centro-Sul. A formação da safra, que seria a chuva que acontece de março do ano anterior, de abril do ano anterior até março do ano presente. E detalhe, né? Perdão, aqui, se a gente olhar essa tabela embaixo, vocês vão ver que uma coisa que não acontecia faz tempo. Se a gente reparar que 22, 23, a gente tem muita variação entre as regiões. Esse ano as regiões estão muito similares. Estão tudo conspirando, né? Eu não tenho aquele cenário que alguém está rindo e alguém está chorando. Esse ano está mais ou menos todo mundo no mesmo barco, em termos de chuva. Aqui é o modelo que a gente
monta para acúmulo de biomassa, e realmente 23, 24, acima de potencial de 22, 23 e 21, 22, e próximo a 20 e 21. Era inferior durante uma boa parte do tempo, só que começou a mudar onde? Nesse período de outono e inverno, porque 22, 23 teve uma formação, 20, 21, perdão, teve uma formação muito boa, mas a partir de março secou e a safra veio no movimento de redução de produtividade. Essa safra agora, qual que é a tônica? Que a gente não tenha essa perda de produtividade tão acelerada desde o início, porque eu estou mantendo condição de umidade no campo. E o balanço hídrico, não só no solo, mas na planta, é vital, porque, enfim, 75% dessa cana é água, né? E mais um detalhe, a gente tem a possibilidade não só de ter um outono com chuva, mas talvez um inverno, e, o que seria mais esperado, uma primavera com chuvas acontecendo mais cedo e com maior constância, devido à consolidação das condições de El Niño. O risco de florescimento de 23, 24, por conta da formação do canavial que foi melhor, foi mais homogênea, e das chuvas que aconteceram durante fevereiro e principalmente em março, que a gente teve ali umas 2 semanas encarreadas de chuva, que mantiveram as condições para indução dentro dos limites desejados, é um dos maiores dos últimos anos. Tá? Então, a gente teve vários fatores. Cana preparada, que não estava estressada, crescendo ativamente e condições ambientais para florescer. O que pode ainda agravar isso? O atraso da moagem. Então, talvez canas que venham a induzir e que seriam colhidas antes de aparecer a panícula, sejam atrasadas, e aí a panícula apareça e fica mais tempo no campo por conta desse atraso. Tá? Algo que pode amenizar isso. O potencial da safra é maior, tem mais umidade. Então, nós estamos falando de uma possível penalização de produtividade, mas num patamar mais alto. Então, pode chegar algum espertinho lá no final do ano e falar assim, mas produziu mais. Tá, mas eu estou comparando 2023 com 2023. Né? Eu tenho que saber o quanto que eu perdi de potencial nesse ano, nessa safra. Previsões de curto prazo mostrando ocorrências de chuva pontuais no centro-sul, que já errou. Né? Primeiro gráfico aqui já choveu mais do que ele estava mostrando. Eu só pus de piada porque, enfim, não é brasileiro, é um organismo do NOAA essa previsão. Mas a gente já teve mais chuva subindo por São Paulo, Minas, enfim, do que estava indicando. Mas essa possibilidade de entrada de chuvas tem sido mantidas nos modelos. A questão do El Niño, vocês vejam aqui que a gente está num momento de neutralidade, então a oscilação da temperatura, da temperatura da superfície do mar, ela está quando ela está entre menos meio e mais meio, eu tenho condições de neutralidade, e quando está acima de mais meio, seria El Niño. A gente saiu de uma situação de laninha, passando por essa neutralidade, pelo jeito é só passagem. O aquecimento está correndo de forma muito intensa. E já tem gente falando que talvez venha um super El Niño por aí. Tudo bem, é questão também um pouco de marketing, de mídia, mas realmente tem modelos indicando que a gente pode chegar numa configuração de El Niño forte ainda esse ano. Tá? E isso poderia trazer para o centro-sul essa questão de chuvas, talvez até no inverno, que ele se consolidaria durante final do outono e inverno, mas principalmente a expectativa é no retorno das chuvas na primavera. Aqui eu só coloquei esse gráfico mostrando os ciclos. Né? Ciclo de 2010 a 2013, 2020 a 2023. Durante parte comparando esses dois ciclos, vocês vejam que eles têm comportamentos similares aqui. Né? Onde começou a diferenciar foi em 12 e 22 e agora em 13 e 23, em relação ao El Niño. Só que, na prática, aconteceram eventos similares em termos de chuva. A chuva aconteceu um momento similar em 2012 que aconteceu em 2022 e, pelo jeito, também em 13 e 23. As previsões de longo prazo, elas mostram chuvas dentro da normalidade na maior parte do centro-sul. Onde começa a ficar mais crítica a situação é na região mais ao norte, mostrando já um efeito mais forte do El Niño.
esperado, o El Niño falta chuva lá em cima, sobra aqui embaixo, e a gente que está no meio do caminho fica, né, o pessoal não gosta nem de fazer muita previsão para a gente que está no centro-sul. E a gente sempre fala de novo ciclo, né? Mas, voltando aqui o porquê do nome de safra, ostentação, né? É que a gente viveu, esse aqui é o formato da safra histórica, né? A gente tem lá um auge de produtividade, que normalmente acontece ali em maio, e depois cai. Né? Mas tem algumas variações. A gente também tem a safra depressão, que é aquela safra que começa ruim e consegue terminar pior ainda, que é 21, 22, ou 11, 12. Tem a safra de recuperação, que começa ruim, você fica desesperado, porque normalmente ela vem depois dessa outra, que era a depressão, e aí você percebe que ela termina bem. Né? Ela só não é, ela consegue a proeza de não ser pior que a outra. E normalmente o que acontece? Desloca o momento de maior produtividade para junho ou julho. E aí vem a última safra, que é a safra ostentação. A safra ostentação é aquela onde eu tenho o pico acontecendo lá na frente. Porque eu vou mantendo as condições de umidade, empurro os canaviais de maior potencial para frente e acontece eu dou tempo para quem tem mais possibilidade. Eu tenho efeitos na outra soqueira, é óbvio, tá? Mas eu estou analisando o que está acontecendo nessa safra. Colocando nome, dando nome aos bois, né? A gente fala, 2022 foi muito diferente. Então, se a gente olhar com 2012 e 13, foi praticamente igual. 12 e 13 a recuperação foi, inclusive, mais intensa, se vocês olharem o final. Agora, 13 e 14 realmente ficou lá em cima. Tá? Então, eu mantive chuvas durante outono e inverno e fui empurrando essa produtividade à frente. Olhando em termos de números, o fechamento dessas safras, a gente nota que tem um ciclo mesmo acontecendo. 10, 11, 20, 21, altas produtividades, despencando em 11, 12, 21, 22, recuperando em 12, 13, 22, 23, 13, 14 a gente já tem certeza, porque já foi batendo 80,8, e aí vem a pergunta de onde a gente pode chegar em 23, 24. Mas o ciclo está se mantendo. Então, são 10 anos à mercê de uma situação climática. Então, a moagem também, né, seguindo o mesmo padrão. E qual seria a grande diferença? A qualidade. A qualidade a gente está acima. A gente não fala da qualidade, mas ela se manteve durante esses comparativos bem significativamente acima. E a nossa expectativa é que, mesmo com fatores que devem prejudicar o ATR, que é o TRPCTS, a gente se mantenha acima. Tá? Então, se for um padrão 13 e 14, a gente vai ter um valor mais crítico de ATR. Agora, se a gente tivesse uma seca que se prolonga ali em setembro, outubro, novembro, que teoricamente não é para acontecer pelo El Niño, tá? A gente pode, inclusive, fechar uma safra com uma ATR melhor. Tá? Pô, Nilson, mas é ruim, mas pode fechar? Bom, sim, porque foi o que aconteceu em 2019 e 2020. Não chovia, continuou processando, alta produção, desloquei a moagem para frente e o ATR estava alto. Tá? E eu consegui recuperar o que aconteceu no início. Só que o desafio dessa safra agora está aqui, né? As impurezas. As impurezas tendem a aumentar, já aumentaram na safra passada, então se a gente olha o ciclo, fala, mas são 10 anos, melhorou muito a colheita mecanizada, até que a cana vem toda tombada e aí a gente leva terra e palmito, tudo para dentro, porque não tem jeito. Né? Então, a gente já aconteceu isso na safra passada e a tendência é que nessa safra também a gente aumente. Para fechar só os cenários aqui que foram considerados, então, são dois cenários básicos que a gente considerou. Um cenário normal, que seria com seca no inverno, nem falei seca no outono, né, porque já não é seco. Enfim, a moagem vai se acelerar, qualidade consegue se recuperar, e eu processo mais nesse momento, e a cannabis vai acontecer localizada, isso pensando numa safra normal, em que eu possa ainda ter até uma moagem significativa em outubro, novembro, eu entraria nesses meses, tá? Ninguém está falando, nós vamos empurrar essa safra para frente, vai ter que acontecer vai dar muita coisa certa para conseguir colher tudo. Tá? E uma outra que mantivesse esses pontos de umidade,
com o inverno com chuvas eventuais, para moe, para colhe, né? A qualidade vai ser sofrida e a gente tem uma moagem que não termina com volume alto de bis. Aí os cenários de produção que a gente considerou, as curvas de TCH e ATR, né, de acordo com cada uma dessas safras. As duas muito boas, em termos de TCH, o ATR, o teto é baixo e mais à frente. Você vê que eles estão batendo lá na frente o teto, e é um teto bem espremidinho, né? Bate lá em setembro, outubro e já cai, por conta do retorno das condições de umidade. E a moagem, então, a gente teria 2 cenários que seriam acima da moagem estabelecida em 22, 23, com uma participação, em ambos os cenários, teria uma participação importante em março. A diferença é que o cenário 2, que é o cenário úmido, essa participação em março ela é ainda maior. Tá? Então, fechando o último slide, as condições climáticas a gente volta a ter um padrão 1.300, 1.400 milímetros centro-sul. Dentro das safras, a condição climática está sendo essencial, a gente já pensa logo na maturação. Né? A qualidade, claro, vai ser pior, a gente vai ter pisoteio, vai ter consequências para a safra seguinte, é verdade, mas também a gente tem muitos efeitos para essa safra. Tá? É aquele efeito em cadeia que eu comentei, eu começo a empurrar o canavial de potencial para frente, ele me responde um pouquinho mais, aí eu dou mais tempos de pior que estão lá na frente. O desenvolvimento dos canaviais, ele vem sendo, na minha forma de ver, satisfatório. Faz 2 anos que a gente não via cana tombar, é generalizado você conversar com as pessoas e que isso vem acontecendo, sinal de, tudo bem, tem água no solo, canavial, mas o canavial está mais pesado. Né? As heranças continuam presentes, mas brincadeira que eu costumo fazer, se eu olhar a pior cana hoje, ela é muito, mas muito melhor do que as que a gente considerava média nos 2 anos atrás. Então, aquele canavial que é reforma, que já está condenado desde lá de trás, a gente já está olhando que nem estudante universitário final de festa, né? O pessoal já começa, bebe uma, já começa a olhar com mais alegria para todo mundo, né? Cirão deu risada aqui, ele lembrou os tempos dele, cara. A idade média permanece baixa, renovação aumentando, mas chuva está atrapalhando, produtividade, ela vai começar melhor que a safra passada, sim, porque a safra passada a produtividade foi muito ruim, mas o pico dela vai ser mais à frente, quem está entrando em área de reforma. Então, a idade média pode começar mais alta nesse começo? Sim, o pessoal sacrificando áreas para poder manter a colheita minimamente e guardando o doce um pouquinho à frente. Tá? E aí a grande questão, florescimento, a gente tem que tomar cuidado só com as ilusões. Tá? Então, perda com florescimento eu vou ter. Eu posso amenizar tendo mais água, ou eu posso intensificar tendo menos água, mas elas vão acontecer. Nessa safra, a gente só não pode confundir o que já era mérito da safra com o que eu perdi de potencial em função de flor. E lembrar que é uma safra açucareira, então, o maturador que a gente usou numa parcela pequena nas últimas safras, no início, talvez agora a gente tenha que repensar e não só usar no final também, né? No começo e no final, mas talvez durante toda a safra. Joia? Gente, essa era a minha mensagem. Muito obrigado. Obrigado, Nilson. Você já tem, né? Bom, agradecer muito a dupla jovem. Segundo o Paulo, eles são glicose, Mário Gandini e eu somos sacarose, né? Vai fazer o quê, né? É tudo açúcar, né? Bom, de qualquer modo, eu quero dar sequência à fala deles, já quando a gente começa a falar um pouquinho mais de número. A safra 22-23, aqui como discutido, ela foi pensada menor, mas foi uma entrega maior, né? Esse é um resultado, claro. A cana na 23-24 vem hidratada, chovendo, deve seguir hidratada, precisa ver no outono como é que vai ser junho e julho. Nós vimos chuvas redentoras de julho já na nossa história, né? A área 23-24 não sofreu roubo pela 22-23 e a gente fica imaginando que isso pode inflar
eventualmente, a oferta que a gente vai fazer. Choveu normal, a gente está acostumado realmente, a gente está sofrendo tanto que fica deslumbrado com a chuva, mas aí tem falhas, a gente tem falhas, é difícil medir o tamanho, o impacto das falhas, longos ponteiros, né, como foi dito aqui. Os ponteiros longos terão colmos ou serão flores, né? Como disse o Paulo. Como é que vai ser isso? O que vai ser esse ponteirão, né? Eu até ouvi, achei boa do pessoal dos Biage, me disseram que o TPH esse ano com certeza é espetacular. Eu disse, por quê? Toneladas de ponteiros por hectare. Vai ser um negócio espetacular esse ano, né? A dúvida é, vai ter chochamento? Como é que vão ser as flores? Será que vai ser uma safra stop and go? Tudo isso a gente falou. O item 6 que está aqui, eu acho que são 3 perguntas que a gente sabe a resposta. Primeira, rally de preço de açúcar? Vai. Suporte de petróleo? Vai. Recessão? Vai. Né? São as 3 coisas que a gente realmente pode estar esperando e que devem, de fato, acontecer. Quando a gente estava trabalhando para fazer as previsões, uma lembrança rápida com vocês. A gente olhou as últimas safras, olhamos a questão global, a questão do canavial e a questão da safra. 2020, a gente viveu a Covid, a pandemia, né? Quer dizer, o canavial veio com seca, mas ele veio formado da safra anterior, 19, e a safra a gente viveu o pânico com a questão dos preços, despencou tudo, caiu tudo, petróleo chegou a ter preço negativo, né? 2 a 3 geadas em 21, susto, né? Quer dizer, além da questão de lockdown, problema de logística, subida de inflação que estoura em 22, além de juros, vem a guerra Rússia-Ucrânia, muita seca de novo. A surpresa foi o canavial realmente muito sentido, mas já começamos a ver alguma chuva de inverno, primavera boa, apesar de um novembro ruim, a gente podia estar numa situação até um pouco melhor, porque novembro atrapalhou. E chega 2023, a gente começa no nível global com gasto de glicose, né, Paulo? Esse governo está louco para gastar glicose. Mas o canavial realmente vem verde, saudável, perfilhando, mas, como disse o Paulo, em função de luz, um pouco mais fino, perfilhado, mas mais fino. Enfim, como é que vai ser o segundo semestre, né? Então, se a gente olhar 20 e 21 foram acima de 600 milhões de toneladas, 21, 22 despencou para 524, temos uma recuperadinha aqui para 548. Nós tínhamos planejado na linha de baixo aquilo que a gente planeja em abril. Abril é um mês difícil de planejar, a gente se arriscou. O nosso teto era 595, na 2021 chegou a 603. Na 21, 22 a gente achava que o piso era 540, foi 524. Na 22, 23 a gente ficou entre 530 e 560 e a gente chegou a 548. E o reais por quilo de ATR, veja, 0,78 para 1,18, ficando 1,17, e a dúvida agora é o que vai ser 23, 24, que é o que a gente vai conversar um pouquinho mais agora. Quando você olha o preço do petróleo, até eu estou olhando para o Garrett e para o Andy Duff, que eles fazem isso bem. Eu trouxe aqui um gráfico trabalhado pelo pessoal da Goldman Sachs. Você percebe que, a partir da linha pontilhada, quer dizer, caminhando para o final do ano de 22, você começa a perceber uma recuperação que é a cor verde mais clara, do PIB global, né, que acabou ficando melhor do que aquilo que a gente esperava, mas o petróleo, que vinha numa linha de queda, vamos dizer assim, ele seguiu com uma volatilidade, mas travado no determinado patamar, ou seja, é como se viesse uma mensagem que pelo PIB teria espaço até para o petróleo poder ter um preço melhor. E do lado direito, uma coisa relevante, que sempre eu discuto com o Garrett, que tanto a União Europeia quanto no Reino Unido, já há algum tempo a gente percebe a tendência de uma produtividade menor, né? Por uma série de questões, ou seja, não somos só nós também que sofremos com isso. Do ponto de vista de preço de ATR, aí eu vou brincar um pouco com o Haroldo também,
Quando você coloca em termos nominais e reais, é isso que eu já tinha visto numa curva aqui. Eu acho que foi o Botão que tinha feito. A gente atualizou aqui. E a gente percebe que, em termos nominais, você sente nitidamente o crescimento, mas, em termos reais, a gente continua fazendo aquilo que a gente fazia. Então, aquilo que era 0,78, que a gente achava baixo, 1,17 hoje é mais ou menos a mesma coisa. Isso é importante porque, às vezes, as pessoas falam assim, mas os preços melhoram, mas não, mas o ATR vai continuar com um preço menor. Não. A subida de preços é de tal magnitude que a tendência da lógica do preço do ATR é subir mesmo, né? E como é que ele pode subir? Como é que pode ser essa subida? Aí eu trouxe o dado dele, acho que foi você mesmo que fez essa palestra que eu peguei, e fiz a seguinte brincadeira. O 1,1792 da safra 21 teria sido bom quando começa os preços lá na 22, seria um espetáculo, mas aí entra o nosso professor Adam e dá uma ordem para a BR e dá uma ordem para o Congresso aceita, reduz os preços, reduz o imposto, os impostos de uma forma geral, e aí o ATR nosso ficou no 1,17. Quem sonhava com alguma coisa mais que isso, né, Haroldo, ficou satisfeito com 1,17 ou triste, mas quando a gente começa a olhar o 1,17, que pode chegar a 1,27 ou a 1,28, eu estou vendo um terrorista lá que vai fazer alguma coisa para nós. Aí a gente tem que levar em consideração a mão pesada do Estado, a mão esquerda pesada do Estado, provavelmente fazendo algum tipo de interferência, que eu não sei o que vai ser, provavelmente usando a Petrobras. Nós vamos fazer um vale depressão na Petrobras para comer glicose da cana e reduzir o nosso consecana, né? Então, o pontilhado que estava no desenho lógico do Haroldo, ele pode vir para baixo. Para baixo quanto, né? O que pode ser isso? Aí, apenas como exercício, a gente mostrou como é que foi a 22, 23, como é que a gente imaginava que poderia ser a 23, 24, com as pressões que pode haver, e a gente chega no mínimo a 1,22, né? Então, é um número para a gente pensar do que deve ser o ATR. Seguramente a gente vai ter recuperação esse ano. O tamanho da recuperação vai depender do Adam Smith, do velho que dizia da mão pesada do Estado. Dependendo da mão pesada do Estado, nós podemos ter alegria, né? Agora, eu sou de Piracicaba, eu sou torcedor do 15. O 15 vai bem, rapaz. Quando chega na final, ele perde mesmo, né? Então, a gente fica mais depressivo e não acredita tanto que possa acontecer de ganhar. Mas, de qualquer modo, o que é importante é que a gente está realmente vivendo um momento precioso do ponto de vista de preços, e também, por outro lado, faz com que, quando a gente olha as várias safras, né, no tempo, que a gente tem as várias longas safras, a gente percebe, vocês estão vendo numa linha aqui laranja, que provavelmente, seguramente, a 23, 24 vai estar acima da média do que nós vivemos, né? O que é um dado relevante para nós. Como o Nilson tinha dito antes, a gente, para poder trazer para vocês uma coisa mais trabalhada, a gente trabalhou duas safras, uma safra que pode continuar muito molhada no segundo semestre, com chuva, stop and go, ou uma safra mais normal, dentro do que seria possível a gente chamar de normal, né? E aí a gente fez esse desenho, distribuindo a diferença das safras em termos de canas moídas, não tem quase diferença. A diferença é que, seguramente, a safra molhada vai apresentar pelo menos um volume de 10 milhões de toneladas de cana como cannabis, pelo menos isso, né? Pode até ser mais. Mas aqui a gente trabalhou com o padrão, trabalhando o mix de açúcar possível, todo mundo vai tentar fazer o máximo que puder. Trabalhamos com 1 quilo de ATR por tonelada de cana de 138 contra 140 no normal, porque a safra stop and go judia demais dos rendimentos e a questão das impurezas, né? E aí o ATR total tem pequena variação. Açúcar, Garrett, ao redor de 36 milhões.
de toneladas, provavelmente, no máximo, chegando em 36,8 numa safra normal, quer dizer, etanol a gente vai ficar muito parecido com o que a gente tem feito, 25 para 26 bilhões de litros. O milho realmente dá um salto, a gente sai de 4,2 ou 4,4 para 6,2, o milho realmente pesa nisso, mas o etanol acaba ficando muito parecido nos dois cenários. Então, aquela banda que a gente fazia com uma banda maior, esse ano está com uma banda muito mais próxima, a gente está mais assertivo ou mais corajoso, sei lá qual que é a posição nossa, mas, de qualquer modo, a gente acredita que a gente teria uma colheita entre 7,5 milhões a 7 milhões e 400, dependendo da cannabis, né? E a produtividade ficaria no final, entre 11 a 11,2 toneladas de terra por hectare, ou 78,5 a 78 toneladas de cana por hectare. Então, essa é a nossa expectativa de safra, com base em tudo aquilo que a gente falou, e quero agradecer muito todos os amigos, os meninos aí que me ajudam, os da glicose, nessa luta, e agradecer a todos os usinas que nos permitem ter acesso aos dados e que nos dão mais segurança. Com base nisso, eu agradeço muito a todos a expectativa, e eu queria, então, terminando aqui a nossa apresentação,